Hello. Oi. Tudo bom, Guri? Agora as ferramentas de blogueira estão contigo agora. Pois Tá é. diferente ali o aspecto. Ele já pediu para ir para o IGTV, eu já soltei para lá a primeira parte. Oi, doutora Karine Petri, querida, médica do sono, maravilhosa amiga. Ah, adorei a Bem-vindo live com ela. que estão voltando. Ah, que legal que você assistiu. Vamos esperar um pouquinho o pessoal voltar. Para quem está Oh, entrando Marcelo. agora, temos uma live de 1 hora com o doutor Baraldi e ficaram algumas perguntas para trás e a gente gostaria de atender a todos. Então, voltamos aqui. O Marcelo Fredman. Marcelo é o Marcelo era ortodontista que trabalha com a gente lá na clínica. Um abraço para ti, Marcelo. Obrigado aí pela audiência. do colégio, estudamos no mesmo colégio. Ele acha que é um pouquinho mais Legal. velho. Vamos esperar um pouquinho mais. Estão O pessoal gostando aí, ainda. pessoal? Quem estiver gostando, dá uma nota de 0 a 10 aí pra gente. E Olha aqui eu, só bem fica quem blogueira, quer. hein? O legal da live é que fica quem quer, né? Conversa quem quer, troca ideia quem quer, aprende quem quer. Ninguém é obrigado a nada, não é? É verdade, é verdade. Mas olha, eu preciso dizer para ti que tem colegas qualificadíssimos aqui, gente. Estou muito Que honrado bom, com a presença da Maureen, da doutora Priscila Stona, do Marcelo, do que legal. Jean. Obrigado. A Inclusive, olha Cândida, que só, é minha monitora de cirurgia, Cândida, beijo para ti, viu? vamos fazer A uma live Rose. bem democrática, doutor Baraldi, nessa segunda etapa. Pessoal que for da Sim, área de DPM, de ortodontia, e quiser comentar aqui, por favor, sintam-se à vontade, né? Porque às vezes vem a pergunta de pacientes ou de um público que não é exatamente profissional da área da saúde. E eu sempre que eu faço as lives, eu convido quem estiver assistindo da área, quer contribuir com a sua opinião, por favor, isso para a gente é um prazer, porque a gente não está aqui dando uma aula num congresso, não é esse o objetivo. O objetivo é realmente fazermos um bate-papo e trazermos informação em saúde, né? Eu sempre penso que se a gente conseguir pelo menos uma pessoa que absorva tudo que a gente falou e que mude a sua vida ou que busque uma avaliação para algum problema já, específico, já cumprimos a nossa missão. Se conseguirmos atingir mais pessoas, melhor, né? Mas esse objetivo é a gente estar aqui ajudando alguém que talvez a gente nem conheça, que é lá do outro lado do Brasil, às vezes, tem gente de Portugal que acessa também, né? E isso é o que faz valer a pena, né? eu acho isso bonito das redes sociais, né? Antigamente se fazia isso a gente pedia muito espaço na TV aberta, ou nas TVs menores, né? E é um compromisso, é uma missão de saúde, de informar o cidadão mesmo, né? Não vou chamar isso Sim. de saúde pública, mas saúde pública é muito mais complexo que isso, mas pelo menos é uma partezinha que a gente pode dar e cumprir nossa missão, né? Bom, Ana, tem uma pergunta aqui, na verdade é um comentário da Nicole, obrigado pelo teu comentário, Ana. É um complemento lá da resposta que eu deixei ela no vácuo, tá? Ela, ó, fiquei com dúvida ainda sobre as placas. Pode ser utilizada uma placa rígida anatômica durante o dia ou que seja menos desconfortável do que a noturna? Nicole, assim, ó, eu falei da noturna, né? Que é acrílico, 1 a 2 milímetros, ajustada para um profissional bem treinado, tá? Em resina prototipada 3D. Durante o dia, Nicole, tu podes usar uma placa mais simples, tá? Que a gente faz em acetato, né? Se você quiser, mas é só para lembrar que não é para tocar os dentes, tá? Porque a ideia da placa durante o dia, eu sei que tem colegas que têm visões diferentes a respeito disso, tá? Que usam placas de reposicionamento da posição de rotação do côndilo. Mas eu não sou particularmente fã dessas técnicas, tá? Então, quando eu uso alguma placa com o paciente durante o dia, é aquela placa que o paciente vai colocar mais fininha, mais delicada, muito parecida com a placa de clareamento, mas um pouco mais rígida, né?
ou com uma moldeirinha de alinhadores ortodônticos, do tipo Invisalign, etc e tal. É só para lembrar a pessoa de não apertar os dentes, tá? Só que, por exemplo, eu acho a experiência, e aí eu vou pedir para a Ana comentar, que ela trabalha com técnicas de biofeedback muito mais efetiva do que você usar uma placa durante o dia. Concordo totalmente. Inclusive, tem muitas pessoas que quando põem a placa, elas apertam em cima da placa. E o que acontece nesses casos, né? A placa, ela não vai eliminar o apertamento. Sim. Ela vai proteger os dentes, ela vai proteger a articulação. Se for uma placa com o objetivo de estabilizar a ATM, num caso de disfunção da ATM, vai trazer todos esses benefícios. Mas é o sistema nervoso central da pessoa que está agindo e dizendo aperta, 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 né? Então, vai ter que, de alguma forma, criar um novo hábito para que você, vamos dizer assim, diga para o seu sistema nervoso central, ei, agora não é para apertar mais, vamos viver de forma diferente. Então, as placas durante o dia, eu penso que não é para todos, são casos pontuais de reposicionamento mesmo articular, mas se falarmos em bruxismo por si só, não em disfunção da ATM, eu penso que não é uma boa estratégia usar placa durante o dia, mas sim a gente criar esse novo hábito através de protocolos. No meu caso específico, eu trabalho, como o Dr. Baraldi falou, com biofeedback, e é muito mais efetivo. Tá? Eu acho muito mais interessante mesmo do que você querer simplificar e apostar tudo numa técnica só, tá, gente? Senão a gente fica especialista de uma técnica só, tá? E realmente, os pacientes são muito variáveis, tá? Então, se você acabar querendo tratar todo mundo da mesma forma, é possível que o resultado não seja o mesmo nesse conjunto de pessoas. Você vai resolver o problema de algumas pessoas e vai eventualmente correr o risco de ser absolutamente ineficaz com outras, tá? Então eu gosto de combinar técnicas, né? E lembrando que vai uma técnica de respiração junto, como eu falei na live anterior, talvez tenham pessoas que estejam entrando agora. No momento que a pessoa entra num mecanismo de estresse, ela tem todo um sistema do corpo dela agindo e muitas vezes ela entra naquele sistema de luta e fuga, né? Vem uma contração muscular do corpo todo, a gente não está falando só, vamos dizer, da mandíbula ou do temporal que está aqui. O corpo todo da pessoa se contrai perante a situação de estresse. Então, os ombros sobem, a cervical contrai tudo para cima e para baixo. E aí, o que acontece com a respiração? A gente encurta, né? A respiração fica curta. A respiração, em vez de você estar expandindo o seu abdômen, respirando uma respiração diafragmática, que a gente chama, mais com a parte inferior do teu tórax, ela vira uma respiração mais apical. Então, você começa a elevar os ombros para respirar. Isso vai gerando mais e mais contração das musculaturas superiores do teu corpo. E certamente mais apertamento dos dentes. Então, a gente tem que trabalhar junto a respiração nesse tipo de situação recorrente. Ensinar técnicas respiratórias que são bem específicas para momentos específicos. As pessoas começam a entender e aprender que em momentos de gatilho, de estresse, elas usem essas técnicas respiratórias que são bem simples de aprender. E aí, então, elas vão conseguindo modular esse funcionamento todo do corpo globalmente com o objetivo de quê? De relaxar a musculatura e não viver o dia inteiro com esses gatilhos de contrações musculares. A pessoa que ela está muito estressada, que ela está vivendo um momento de muita ansiedade, seja por problemas familiares no trabalho, agora tem o Covid, tem gente perdendo emprego. Quando a gente põe na balança todos esses acontecimentos, tem gente que passa o dia inteiro contraindo os músculos do corpo. No final do dia, essa pessoa está exausta, ela diz assim, meu Deus, eu estou exausta. Parece que passou um caminhão por cima de mim. Quantas pessoas vocês já não ouviram falar isso para vocês, né? E vou contar mais. A atividade física ajuda para isso, né, Ana? Muito, muito. Caminhadas, yoga, meditação.
como a Carinha falou na live, né? A meditação Uhum. fundamental para a pessoa conseguir buscar esse nível de relaxamento. Inclusive, tem técnicas do mindfulness que trabalham muito com o paciente que aperta os dentes, numa autoconsciência, onde é que está cada parte do corpo, como é que está a Uhum. mandíbula, que posição está a minha mandíbula, o que, que eu estou fazendo com os músculos do meu corpo, né? Isso é muito legal, dá para usar essas técnicas com os pacientes na hora de dormir também. Na hora de Maravilha. dormir, tu apaga a luz e começa a te concentrar e fazer todo um mapeamento, um escaneamento do teu corpo, que posição tu está deitado, porque tem gente, acreditem, que apaga a luz para dormir, que se posiciona no travesseiro e que a cabeça fica girando tanta preocupação, que a pessoa está deitada na cama e está fazendo assim, ó, com os dentes. E ela É, tá com uma placa na boca e está apertando em cima da tá placa. apertando em cima da placa. Aí ela acorda no outro dia, como? Com a Sensação de placa rachada. travamento, toda com a musculatura toda rígida. E daí ela diz, nossa, mas eu acabei de acordar, era para eu estar descansada. E ela acorda cansada, ela acorda com tensões musculares. E aquela noite de sono não foi reparadora. E aí vai virando uma bola de neve, né? A pessoa acorda, já não tá bem. Aí daqui a pouco tem dor de cabeça, fica irritada. E, né? Nesse momento muitos têm crianças em casa, marido, esposa em casa, tem todo um contexto aí para lidar que está mais difícil nesse momento. E como viver assim, né? Isso não é É, qualidade de vida, então tem que buscar ajuda, tem que buscar soluções. Nenhum ser humano do bem, como eu digo, merece viver com essas questões constantemente. E existem formas da gente se livrar né, dos incômodos, seja quais forem eles. Mas as pessoas têm que sempre tem, buscar né? ajuda. Vai para a Concordo. internet ler, vai para o YouTube, que seja. Isso. Despertou, eu acho que eu estou fazendo isso com o meu corpo. Vai e busca um profissional para te avaliar, É. né? Hoje em dia As tem pessoas muita começam a coisa se dar boa, conta. inclusive nos meios digitais, né? Então, Tem. eu concordo Ajuda contigo. Tem que botar muito o dedinho no as estilo de pessoas. vida aí, pessoal. É, dói às vezes, mas vai de encontro na dor maior, tá? Ana, tem outra pergunta aqui legal, tá? Da Clau Pedersoli. A relação do bruxismo do adulto e da criança estão ligadas a problemas respiratórios na mesma proporção? Eu vou responder aqui parcialmente, tá? Não, não estão, tá? O adulto é bem mais complexo, tá? O adulto, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista físico, ele é muito mais complexo, a resposta é diferente do que é na criança, tá? Então, a grosso modo, o adulto tem um aspecto emocional importante, tem um aspecto de higiene do sono importante, tá? A criança, o emocional da criança, a criança ainda tá se formando, ela ainda está formando a questão da memória, do caráter, uma série de outras coisas da personalidade, né? Então a parte emocional da criança é um pouco diferente, pelo menos em relação ao bruxismo. A gente pensa muito numa causa física, né? Não sei se tu tens essa percepção também, Ana. Sim, sim. No entanto, a gente pode fazer um adendo aqui, que é claro, a gente falar em bruxismo diurno da vigília, né? Às vezes, pessoal, Uhum, tem gente que está entrando agora, a gente conceitua no início, mas é muito mais comum a gente ver adulto apertando os dentes durante o dia e criança arranjando à noite, né? Esses são os relatos das mães. Mas tem alguns fatores nas crianças um pouquinho maiorzinhas já, que aí tem casos sim de criança que aperta durante o dia. Então vamos lá, por exemplo, crianças na faixa já mais dos 10 anos de idade, vamos dizer assim, que ficam muito expostos a telas e a jogos. Porque os uhum, jogos, tanto de videogame quanto de tablets, o que for, eles aceleram muito o cérebro da criança. É muita informação, é muita luz, muita cor, muito som e movimentos muito agitados. Então aquilo agita o cérebro da criança e ao mesmo tempo ele quer se concentrar, porque ele não quer errar o jogo. E ele tem crianças, eu já ouvi relatos aqui no Brasil que me espantam, que passam as madrugadas jogando ali com 12 anos de idade. E os pais permitem, a criança vai dormir 3, 4 da manhã. Gente, isso é um veneno para as crianças. E aí a criança está ali concentrada no jogo, fazendo assim, ó, né? Não, e a Em criança precisa posições de dormir, né? apertamento.
Precisa Então, dormir, né, gente? é, e isso Não, não, traz prejuízos tremendos na criança. A doutora sistêmicos, Karine né? Petri, que está aqui, ela já fez muitas postagens e lives maravilhosas sobre isso. Criança tem que dormir. Outro dia, numa live dela, eu vi mais uma informação de estudos que mostram, inclusive, alterações nos neurônios da criança, a criança com menos massa mesmo no cérebro, né? Por alterações de sono e tudo mais, privação de sono. Isso torna as crianças agitadas, agressivas. Não Então, isso crescem, não comem, né? é. Porque tem a questão de liberação hormonal, tem uma questão de metabolismo de corticoides, gente, que é assim, é sono dependente, tá? Precisa ser no sono e mais, o sono deve ser feito dentro do possível. Não sei que a criança, as minhas filhas dormem de luz um pouco acesa aqui, mas quanto mais escuro, melhor, tá, gente? Quanto mais escuro, melhor, tá? Tem uma pergunta aqui da Daiane, aproveitando o gancho das crianças. Uhum, Tem um filho de 4 anos que range os dentes à noite, mas ele não ronca à noite. A quem devo levá-lo primeiro? Eu vou responder para a Daiane contando a história uhum, breve do meu filho. Meu filho rangia os dentes, então, quando dormia, desde os 3 anos de idade, mais ou menos, tá? E nunca roncou, nunca mostrou nenhum outro sintoma respiratório. Nenhum. Nem infecções nas amígdalas, nem febre, nem ronco, nem se debatia para dormir. Nada, nada que justificasse uma apneia do sono ou qualquer desconforto. Mas, né, a mãe que está com esse olhar, vamos dizer assim, da área, está sempre revisando, sempre olhando, e eu achava as amígdalas muito grandes, apesar de tudo. uhum, Então, fui na otorrino, discuti o caso com ela, e ele tinha alguns probleminhas para comer, que ele reclamava para deglutir, então juntamos tudo uhum. e achamos que seria para o bem dele melhor tirar. Sabe o que aconteceu? Quando eu estava já com essa investigação, ele começou a roncar do nada. Ele começou a roncar, nunca tinha roncado. E tiramos as amígdalas e o bruxismo dele se foi, junto com as amígdalas. Então, esse menino Pois já é. estava com uma obstrução respiratória mesmo sem roncar. Ele passou anos sem roncar. E eu observo meus filhos todas as noites, não existe uma noite na vida deles, estão com 7 anos agora, que eu não tenha ido verificar como é que eles estão dormindo, se está tudo bem. Coisa de Uhum. mãe, né, gente? Coisa de Quem é mãe, mãe. né? E esse menino nunca roncou. Nunca. Então, isso pode acontecer, tá? Não atrelem o ronco à condição, vamos dizer assim, totalmente, se ronca ou se não ronca. Leva e revisa no otorrino, tá? A criança tá arranjando o dente, leva e revisa, leva no otorrino, revisa, leva no dentista, revisa, Pode fazer as ouve a duas opinião consultas, deles, porque vai ter pode outros fazer. benefícios, né? Exato. Da- As crianças normalmente já têm o acompanhamento do dentista até por Sim, limpezas, etc., revisões regulares, né? exato. Então, esses dois profissionais, né, podem inclusive ter uma comunicação entre eles e fazer uma avaliação adequada multiprofissional, que, na minha opinião, é o cenário ideal, o trabalho multiprofissional. Concordo contigo. Bom, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta da Paula aqui, Paula Duda Bela. Essa pergunta é complicada de responder, tá, Paula? Tenho DTM, agora meu médico buco colocou resinas para levantar minha mordida e desencostar os dentes, mas estou preocupada se não vai piorar. Ah, tem- você às vezes faz levantamento de mordida com uma ideia parecida com a de uso de placa, tá? Com a diferença que a placa é removível, tá? Então é a estratégia que o colega adotou aí. Se você piorar, conversa com o colega, tá? Até porque isso é reversível, entendeu? Se tiver uma piora, é só desfazer o que está feito ali e tá tudo bem, tá? Então, é a melhor resposta que eu posso te dar aqui, sem pisar na bola nem contigo, nem com um profissional, que às vezes tem uma visão diferente da gente, tá? Não quer dizer que a gente está certo e que o outro profissional está errado, ou vice-versa, tá, gente? Bom, Ana, eu acho que era isso de perguntas, né? Já nos estendemos um pouquinho aqui. Pessoal, Ah, alguém mais gostaria de colocar alguma pergunta que queira colocar aqui para a gente na tela?
Não era, novamente, não era exatamente o foco da live, nós falarmos sobre as crianças, etc., mas sempre surge, né, os comentários do bruxismo na criança, e sempre tem muitas mães presentes, né? E esse recado que eu sempre dou como mãe, assim, de coração para outras mães, e como uma mãe que tem gêmeos com história, cada um do seu jeitinho, mas com histórias de bruxismo, de respiração oral e tudo que envolve este lado. Busquem avaliações, não fiquem conformadas com meu filho ronca e depois isso passa, deixa assim. Ou, pois é, tá arranjando os dentes, o que eu faço? Se você não sabe o que fazer, conversa com o pediatra primeiro. Vai no dentista fazer a limpeza, converse. Tem gente que esquece que às vezes vai no odontopediatra com seu filho, vai lá, faz a limpezinha e tal, e esquece de dizer que o filho tá roncando ou que tá rangendo os dentes quando dorme. Não Sempre esqueçam, comentar. comentem com os profissionais. Isso é muito importante. É a saúde global da criança, né? Se alguém entrou aqui agora, por favor, assista a primeira parte da live. O Dr. Baraldi colocou muito bem os detalhes sobre a parte respiratória, a importância da criança respirar bem para evitar as deformidades craniofaciais. Isso é um assunto assim muito, muito importante, porque eu vejo muita gente ainda assim, amigos, né? Nem me detendo a casos clínicos, mas questão de amigos, pessoas conhecidas. Eu vou esperar depois que trocar os dentes, daí lá na adolescência coloca aparelho e resolve. Mas, gente, a gente está falando não só de alinhamento de dentes, nós estamos falando de crescimento Crescimento. craniofacial. Isso são coisas diferentes, tá? Então, por favor, se tem alguma mãe aqui nos assistindo, vá lá e acesse a live, a primeira parte da live. Maravilha. Tem um último comentário, enfim, tem um comentário aqui da Nicole, que eu achei até que ele viria antes, tá? E a questão da aplicação da toxina botulínica no músculo para alívio de tensão. Ajuda? Bom, Nicole, eu não trabalho tanto com toxina, tá? Porque, enfim, a gente acaba, às vezes, como eu falei, você não domina todas as técnicas, tá? Eu acho que tem papel interessante, não é a primeira escolha, tá? A gente não sabe ainda se o papel da toxina é relacionado à questão da tensão, porque você vai pegar uma área do músculo, tá? Não vai pegar todo ele, nem sempre você vai exatamente naquele fuso que precisa ser relaxado, tá? E tem pouca pesquisa em cima disso, pesquisa, vamos dizer assim, pesquisa mais dura, tá? É discutível se a questão do efeito da toxina tem a ver com o relaxamento ou se na questão da neurofisiologia do transmissor da dor no interior do músculo, tá? Porque você tem um bloqueio ali de condução neurológica local. Então, o que eu te diria sobre isso? Né? Não uso de primeira escolha, tá? Uso naqueles pacientes que são refratários. Pode ter papel mais claro no futuro, acho que tem muita coisa em investigação, né? Tá um pouco banalizado o uso, né? Eu acho uma terapia, embora interessante, eu vejo uma terapia invasiva e cara. Tá? E, enfim, mas não quer dizer que por isso ela tenha menos valor terapêutico, mas eu não tenho usado como primeira escolha, né? E o que eu tenho ouvido dos colegas mais experientes, claro, que sempre é do mesmo núcleo de formação que eu tive, eles têm mais ou menos essa visão aí da toxina em relação a DTM de origem muscular. Ana. Posso dizer assim o que eu escuto na minha prática clínica, tá? Sobre a experiência com a toxina. Eu percebo que existe um contexto comportamental envolvida na esperança da toxina curar o bruxismo. Tem muitas pessoas que se agarram nisso como uma sensação de, ok, agora eu vou usar a toxina e eu vou ficar curado.
Mas o que é importante das pessoas entenderem, né? Se ela for aplicada, por exemplo, no músculo masseter, ele não é o único músculo que está entrando em contração no momento que a pessoa aperta os dentes. Como nós explicamos anteriormente, né? Nós temos um conjunto de músculos que entram em atividade no momento que a pessoa toca ou aperta os dentes. E todo um conjunto de músculos da região crânio-facial e até mesmo ombros envolvidos e até resto do corpo, muitas vezes. Então, se vocês fizerem um raciocínio de que, se vocês desligarem um músculo temporariamente, vamos falar do masseter, que é o mais comumente aplicado, e o cérebro de vocês está mandando informações para os dentes tocarem, se tocarem ou apertar. Se o paciente achar que isso vai curar ele, ele vai ficar decepcionado. Então, esses relatos vêm no consultório para mim. Poxa, eu fiz a toxina e não adiantou. Porque o paciente põe essa crença de cura na toxina. Então, eu penso e concordo totalmente com a tua colocação que são para casos muito bem selecionados, não é para todo mundo, não é a cura desta questão. Não vou aqui abrir o leque de quais casos, porque isso cabe ao cirurgião dentista decidir, né? Eu estou aqui só contando o meu relato clínico, mas o paciente usa isso como bengala emocional. E aí ele se decepciona, ele diz, pois é, 2 semanas depois não funcionou, e aí isso é muito variável. Tem organismos que percebem isso com poucas semanas, outros dizem, durou 2, 3 meses. Tem pessoas que têm a percepção que na primeira aplicação funcionou e depois na segunda já não mais. Isso é bastante variável, assim, os relatos quanto a isso na clínica. O que eu penso pessoalmente é que não pode ser uma escolha de tratamento com um pensamento de cura, e muito menos assim, ok, agora eu vou viver a minha vida inteira aplicando toxina e com medida única, tá né? resolvida. Eu penso que não é bem por aí, né? É aquilo que falávamos antes também, de as pessoas buscam uma pílula mágica, seja por que for, né? A pessoa quer emagrecer, ela não quer fazer esforço, ela não quer ir para uma academia ou fazer atividade física e mudar a sua alimentação de forma saudável. As pessoas querem achar a pílula mágica, o remedinho, vou tomar um remedinho aqui que vou emagrecer muito mais fácil. Ou pessoas que estão com colesterol alto, por exemplo, hipertensas, que não querem fazer uma dieta e mudar hábitos, preferem tomar remédios para isso, gente. Isso é muito cultural. Precisa estilo de vida, gente. É a lei do estilo de menor vida. esforço. Lei do menor esforço. Então, assim, tem pessoas que vão buscar para baixar a sua ansiedade, talvez uma yoga, uma meditação, uma caminhada, ou a fisioterapia, mudanças de hábitos, a placa, o que for. Vão buscar terapias nesse conjunto. E tem outras que vão ficar sentadas no sofá e vão dizer, não vou fazer nada. Quem sabe eu vou lá e boto uma injeção aqui e está resolvido o meu problema. Tem pessoas que acreditam fielmente nessa bengala. Né? Então, Entendi. Por favor, não me entendam mal, não estou dizendo aqui que não se deva usar nunca, isso não cabe a mim julgar, cabe ao cirurgião dentista avaliar os casos que podem ter benefícios, tá? Maravilha. Tem mais uma pergunta interessante aqui, a gente pensa em encerrar e vem uma pergunta boa, né, Ana? Não te libero daí. Não tem problema. Olha aqui, ó, da Graziela Moro Ortodontia. Eu ia dizer, Graziela, amo ortodontia, Graziela. Adorei aqui o teu nick. Quais os resultados que você vê em relação ao bruxismo pós-ortognática? Tá? Olha, gente, bruxismo e ortognática a gente sempre tem que redobrar os cuidados, tá? Sobre vários aspectos, tá? Eu vou colocar 1 ou 2 aqui que me vem à mente, tá? O primeiro deles é o seguinte, pseudoartrose, tá? Então é você fazer ortognática e não conseguir controlar a micromovimentação, por melhor que a sua fixação tenha sido feita, né? E acabar resultando que não tem uma boa consolidação, principalmente do maxilar superior, da maxila, tá? Dela ficar meio molinha como resultado, né? Então, o paciente com bruxismo tem que tentar trabalhar ele na questão do apertamento diurno, biofeedback, né? Talvez a toxina tenha um papel aí no pós-cirúrgico imediato, tá? Ou aplicada dias antes da ortognática. Acho que se você vai fazer um alongamento facial
talvez seja alguma coisa interessante se o paciente topar, né? E, eventualmente, você pode usar um pouquinho de medicação, de relaxamento muscular, um período um pouco mais longo de tempo no pós, tá? São 3 coisas, pelo menos, para pensando em pseudoartrose, né? E pensando um pouquinho em articulação também, tá? Assim, ó, pensando em articulação, né? Ontem até eu estava vendo uma live do Marcos Pita, que é um cirurgião bem experiente aqui, ele é um pouco mais velho que eu, da minha geração de ortognática. Eu gosto muito da abordagem dele, porque é simples e bom, tá? E uma coisa é o paciente que tem transtornos de disco e disfunção temporomandibular e que não vai fazer cirurgia ortognática, tá? Ele é um capítulo do livro, tá? Quando você tem o paciente que tem transtorno temporomandibular ou disfunção de disco e vai fazer ortognática, é um outro capítulo do livro, tá? Muda muito, né? Por quê? Porque o resultado da ortognática é diferente, tá? Então, isso é uma ciência que ainda está em evolução, né? Tem vários tipos de protocolos, tá? Uns mais à direita, outros mais ao centro, outros mais à esquerda, ou para onde vocês quiserem virar. Eu acho que ainda vai levar um tempo para a gente saber o que funciona melhor, né? Para um ou para outro caso, tá? De uma forma geral, a gente quer ver discos bem posicionados em pacientes de ortognática, né? Ou se a gente não tiver discos bem posicionados, a gente quer ver côndilos grandes e com boa forma, boas corticais, tá? E pacientes com sintomas controlados ao irem para a cirurgia. São coisas que a gente quer ver, né? O bruxismo, ele entra como algo a mais nisso, né? Se ele estiver presente, tem que tentar controlar. Tanto pelo aspecto da pseudoartrose, como eu falei antes, como pelo aspecto do pós-operatório inicial da resposta das articulações. Tá? Então, por aí. Temos algumas perguntinhas que ficaram aqui para trás, que Uhum. tinham vindo, né, no meu Instagram. Opções de tratamento, além do psicólogo, que não funcionou. Bem, existem muitas medidas que a gente já falou aqui, né, de mudanças de hábitos, de biofeedback, de ensinar o paciente a não tocar os dentes para não disparar a contração muscular, novos comportamentos, higiene do sono, mas fazendo um parênteses em relação ao psicólogo que não funcionou. Isso é muito variável, né? Às vezes pode ser que o profissional que você estava não fechou aquela empatia, por isso que o tratamento não andou. Existem linhas diferentes da psicologia também. A gente sabe que a linha da terapia cognitivo-comportamental tem um valor muito grande aí nos pacientes que têm disfunção da ATM, por exemplo, né? Pacientes que apertam os dentes. E eu considero fundamental a participação do psicólogo na equipe multiprofissional, mas não é o único, realmente não é a única opção, tá? A gente já falou sobre isso antes, mas queria colocar esse adendo. Não desista da psicologia se você sente que você precisa, que você tem ansiedade, tem estresse, tem outras alterações aí que você foi buscar o psicólogo, quem sabe tente entender por que não funcionou. É um caminho, né? O caminho é importante, não é só o Não destino, né? desista, não desista das mudanças. Isso aí. Temos aqui também esta aqui é interessante. DTM tem cura? Dá para Essas acabar que a com a gente dor falou da na primeira ferida? parte um pouquinho, né? Exatamente. Depende do que você chama de Falamos. cura. É, Depende. Depende do que você chama de doença. Você falou isso lá sobre a cura, né? A cura é um processo, né? A doença é um processo também. Eu tinha uma professora minha que dizia, olha, a gente tem que definir o processo entre saúde e doença, porque ele é dinâmico. e cura é qualidade de vida, né? Se você for pensar nesse ponto Exatamente. mais, Ser feliz. cura é qualidade de vida. Se você é uma pessoa cheia de sintomas da DTM, o que vai ser a cura para ti? Vai ser manejar esses sintomas, que eles estejam te incomodando pouco ou quase nada na tua vida. Eu Exato. sempre dou essa orientação, principalmente para as mulheres. Nós somos muito suscetíveis ao ciclo menstrual, né? Então, às vezes, tem pacientes que ficam muito bem,
o mês todo, e na fase pré-menstrual ela volta a ter algumas dores de cabeça, tensão muscular. E ela vai dizer, ah, tá, eu não me curei. Depende, naquele momento ali tu vai fazer um manejo um pouquinho diferente, o resto do mês tu vai ficar bem. Então, cura é tu manejar a tua situação de modo que tu possa viver feliz. Concordo contigo. Temos mais aqui, tipos de placas, já falamos. Essa aqui é uma pergunta bem específica, Dr. Baraldi, para você. Com síndrome de Down, e eu não tenho tanta experiência com síndrome de Down, né? Não tenho tanta experiência, tá? Aí precisaria ver o que pegou aqui nesse paciente síndrome de Down. Se era transtorno articular, porque Down tem um pouco de alteração de colágeno, né? A pessoa Ou também não se era... especificou, né, o que era exatamente. Se era Quem é bruxismo, se craque era em síndrome de TPM. Down, eu até posso pedir para ela falar um pouquinho disso. Ela não está aqui na live, a doutora Jéssica Munareta. Vou perguntar para ela daí. Ou a doutora Então, Sandra Pagnocchieri. doutora Letícia Delfino, se estiver na live, por favor, Tá. contate o Dr. Baraldi através do Isso, Instagram dele e vocês podem trocar ideias em específico sobre esse ponto. exato. Temos aqui também, já falamos, esse aqui já falamos, ó, tipos de placa, já Tá abordamos. na live 1. Temos Já aqui está no também, IGTV lá, pessoal. quanto depende dos dentes e oclusão? Acho que a pessoa está se referindo para o bruxismo ocorrer. Imagino. Depende muito pouco dos dentes, falando de forma geral, tá? Claro, às vezes você tem lá uma restauração que ficou alta, um paciente que extraiu um dente e o dente do arco oposto modificou um pouco a sua posição, criou um contato interferente. Aí você vai ter pontos específicos de bruxismo, tá? Mas são situações pontuais, tá? Olhando para a população em geral, gente, você tem a presença de bruxismo em pacientes com todos os tipos de oclusões, mais funcionais, menos funcionais, Até tratados sem dente, né? ortodonticamente, sem dente, tá? Até Aliás, a desdentado, origem do eles estudo da podem ter. oclusão vem... A oclusão nasceu, na verdade, não nasceu... Mas, enfim, a oclusão se desenvolveu muito no início do século XX, distante da ortodontia, tá, gente? Porque se buscavam soluções para pacientes que eram totalmente desdentados, tá? Então, ela correu em paralelo com a ortodontia lá do Edward Engel, né? Que era muito focada em crianças, né? A ortodontia lá no início da ortodontia, né? Porque enquanto a gente não venceu uma doença muito mais grave, que foi a cárie, as preocupações aí eram outras, tá, gente? Né? Agora, dos anos 60, 70 para frente, com o conhecimento específico de cárie e a melhora, né, nesse aspecto dessa doença no mundo todo, né? Aí você foi se dedicando mais a estudar problemas oclusais em pacientes completamente dentados, tá? Então, depende menos do que se achava da oclusão, tá? É muito O mais um conceito mudou, componente né? neuromuscular, mudou muito, né? Mudou muito. Nos anos 80, aí se fazia muito ajuste oclusal, desgaste nos dentes, etc. e tal. E isso tem algum valor, tá? Mas caiu como primeira opção de tratamento, tá? E corre em paralelo uma mudança de vida muito grande da sociedade moderna, né, doutor Baraldi? Total. Sociedade urbana é diferente, né? Muito diferente, né? Mas é boa, né? Não vamos ser pessimistas, tá? Nunca fomos tantos, nunca fomos tão felizes, né? Steven Pinker aí, para quem estiver desanimado, tá? Uma boa leitura. Essa aqui o Dr. Baraldi já tinha respondido, tá, pessoal? Por acaso alguém chegou no final da live, ele tinha dito, né, que não... Como é que era a tua resposta? Vamos lá de novo. Deixar você falar. O aparelho ortodôntico diminui o bruxismo. Essa pergunta aqui eu vou responder com um pouco de cuidado, tá? Porque você não indica ortodontia para o paciente para curar bruxismo, ponto. Tá? Agora, vejam bem o seguinte, ó, a própria placa, o que é a placa de mil relaxante? Você cria uma interferência oclusal.
tá? Então você modifica a oclusão ali de forma temporária, né? E isso faz com que a percepção do nosso cérebro sobre o sistema mastigatório mude, tá? E isso, na maior parte das vezes, faz com que o paciente bruxe menos, né? Nos primeiros meses, às vezes no primeiro ano depois da placa. Depois ele pode voltar a bruxar, tá? Então, a placa ela é uma interferência oclusal. O tratamento ortodôntico também gente, porque quando a gente está movimentando os dentes, os contatos vão mudando no dia a dia, tá? E isso depende da magnitude da maloclusão, do tipo de movimento que o ortodontista precisa fazer para chegar na oclusão ideal, tá? Então, durante o tratamento ortodôntico, você pode ter uma remissão dos sintomas que é relacionada a essa alteração de percepção. É uma coisa de neurofisiologia do sistema mastigatório, tá? É um nome chique, tá, gente? Mas, assim, ó, é uma interferência ali e o cérebro muda a percepção, como se ele tivesse desse um boot no computador, que a gente começasse de novo ali, e só que esse boot é temporário, né? Se o paciente tem outros fatores predisponentes, ele vai voltar a bruxar depois. Crianças pequenas podem usar algum tipo de placa para bruxismo? Podem, mas não é a primeira escolha, tá? Não é a primeira escolha. Aqui estava a doutora Stona, aqui estava, eu não sei se ela ainda está, poderia falar melhor disso, né? Pediatra, né? Ela fez Que até era um odontopediatra. comentário bem bacana aqui para nós. Exato. Não sei se ela ainda está aí, mas ela Eu deixou vou um te, comentário bem eu vou legal. te responder que pode, tá? As placas têm algumas especificidades, né? Por quê? Porque a criança está crescendo, tá? Então a placa você molda, instala, dali 1, 2 meses ela não entra mais, tá? Então, geralmente se faz algum tipo de ajuste aí, ou segmenta a placa, bota um parafuso ortodôntico, enfim, os odontopediatras têm mais experiência nesse manejo aí do que eu tenho, tá? Eu trato mais Doutor, adultos aí em relação a isso. Mas é doutor, possível usar sim. doutor Baraldi, baixa um pouquinho, por favor, a tua câmera com Mas, íris, porque seu rosto não tá aí. desculpe, O desculpe. rosto Eu não estava estava olhando a aparecendo. pergunta ali e viajando aqui na resposta. Desculpe. Obrigada, Odontologia Sono, que nos avisou que a figura estava ficando na frente do rosto dele. Agora Ah, todo mundo não. consegue ver o Dr. Baraldi de novo. Dá um tchauzinho que entrou a minha amiga Onessi aqui. Eu preciso fazer pose elegante aqui. Tá a Ah, Marina Camargo aqui também, que é fisioterapeuta, uma querida. Um beijo pra ti. que legal. Bem, de perguntas, o que tínhamos eram essas. Teve um colega aqui da Liga Acadêmica que mandou uma pergunta no direct. Eu acho que você tem aí, certo? A pergunta dele. Ah, eu só vou cair se eu for, mas eu respondo daí, gente. Eu Isso. gosto. Mandem outras perguntas, porque a gente grava stories, tá, gente? A gente quer trabalhar aqui né? Não é só hoje, né, doutora? É isso aí. Então vão seguindo a gente aí, porque mandem perguntas, tá? Para que a gente possa gravar alguns stories aí e tentar compartilhar com vocês aí essa nossa missão. Muito bem, podemos ir encerrando então. Queria agradecer todo mundo que participou, que comentou, que mandou perguntas. Nosso objetivo é sempre trazer a melhor informação possível para vocês, ajudá-los. Continuaremos disponíveis através dos nossos Instagrams, podem mandar perguntas para a gente lá. Tenho certeza que o Dr. Baraldi vai responder com a maior precisão, como ele fez aqui na live com a gente. Foi muito bacana, muito obrigada pelo convite, Dr. Baraldi. Era a tua live, que agora virou minha aqui nessa segunda hora, né? Ah, E é muito bacana estar participando contigo. eu estou muito feliz de ter, para mim é um privilégio, tá, Ana? Poxa, você tem feito um trabalho. Eu me lembro a primeira vez que você foi lá no consultório apresentar teu trabalho tão bem treinada e foi com tanta simplicidade. Olha aqui os cursos que eu fiz e tal. E, puxa vida, aí ver o teu trabalho e como você tem usado o recurso digital aí de forma brilhante.
Eu é que estou muito, me sinto privilegiado de participar contigo que hoje. Eu agradeço o teu aceite, porque o convite foi meio que recíproco, né? Tô muito feliz mesmo. Vou finalizar aqui realizado aí. Cumpri a missão do meu dia com muita alegria. Obrigada. Sabe que eu vou responder esse teu comentário, deixando aqui mais uma dica para quem ainda continua nos assistindo. Não vou embora ainda, pessoal. Vou contar o que me motivou a fazer essas lives. Acho que hoje é a 10ª live que eu estou fazendo. Uhum. Fiquem aí que eu queria contar esse ponto que pode trazer uma ideia legal para vocês. Eu sou uma pessoa de natureza um pouco tímida para falar, e os primeiros vídeos que eu fui gravar para o meu Instagram, nos primeiros dias de pandemia, porque eu nunca tinha tido muita coragem de falar no Instagram, né? Eu gaguejava mais do que falava. Foi assim, cômico, né? Eu ia gravando 1, 2, 3 e tinha que jogar todos fora. E eu me dei conta que os 3 primeiros dias desse isolamento social, eu fiquei com insônia, algo que eu não tenho. Eu sou uma pessoa que eu sou muito disciplinada para dormir cedo, para horário. Tenho os meus filhos da mesma forma, assim, com uma disciplina germânica. E de repente eu me deparei indo dormir à 1 da manhã, algo que não me acontecia há muitos anos. E eu me dei conta que aquilo já era uma influência daquele momento tenso que todo mundo começou a viver em março. Quando foi o 3º dia, eu pensei assim: não, eu não quero viver desse jeito. Isso não me serve e eu vou fazer alguma coisa para que essa tensão generalizada não pegue em mim. E eu fiquei pensando assim umas horas o que eu podia fazer, o que eu podia fazer. Eu disse assim, eu já sei o que eu podia fazer. Eu vou tentar trazer informações em saúde no meu Instagram e isso vai focar a minha cabeça em coisas boas e produtivas. Porque eu percebi que aqui no Brasil é muito diferente da Suíça. As pessoas, o público leigo em geral, eles têm um nível de informação em saúde muito pequeno. Diferente daquela população que eu estava acostumada a lidar, que eles aprendem na escola já conceitos de saúde, né? Então, eu resolvi me dar conta disso, que eu poderia ajudar de alguma forma, através das redes sociais, trazer informação em saúde. E me focar nisso ia me ajudar muito a não pensar em vírus, a não pensar em desgraça, a não ler notícias. E eu queria deixar isso como dica para vocês. Tem alguém aqui que está nos assistindo ainda, que está vivendo um momento de mais ansiedade, de mais tensão. Procure algo que te dê satisfação, seja o que for, e que você possa focar a sua energia nisso. E que isso vá ocupar os seus pensamentos de forma positiva durante todo o dia. E eu tenho certeza que funciona muito bem, porque no momento que eu me canalizei, vou trazer informações de saúde, eu comecei a, de diversas maneiras, pensar em como realizar isso. Eu nem pensava em vírus mais quase. Dos 3 primeiros dias que eu olhei umas 20 vezes os sites de notícias, eu passei a olhar uma. Teve um dia que eu desliguei meu celular. No 3º dia eu disse assim, eu não quero mais isso para mim. Eu peguei e desliguei meu celular por algumas horas. Se eu vou desligar o celular e eu não vou olhar mais as notícias. Gente, quem não se preocupou no início? Isso é normal do ser humano. Sim. Só que tem gente que conseguiu canalizar isso para alguma coisa boa, tem outros que caíram em tristeza e tem gente que está até hoje procurando como resolver isso dentro de si. Então, é uma dica. Tentem criar um projeto na cabeça de vocês, seja o que for. Seja um projeto de construir algo com seu filho, de fazer um desenho com seu filho. Algo assim que você não fez ainda. Para mim, o meu desafio era conseguir lidar com o meu Instagram, porque eu tinha muita vergonha de falar. E aquilo virou um projeto desafiante, né? Aprender a gravar os vídeos, aprender a fazer as lives. Então, é uma dica que eu deixo aqui de coração para todo mundo, que ainda ficou aqui até o finalzinho. E que funciona. Já tinha contado essa história, Ana? Não, Já foi tinha... a primeira vez Não. e não tinha programado. Cara, emocionante isso, cara. Agora. Porque é muita reflexão. Isso já valeria a live, só essa história, né? Porque é uma inteligência tão grande de você se adaptar com aquilo que você não pode mudar, né? E foi uma mudança de hábito para mim, como nós falamos na live toda. Falar para uma câmera, estar aqui falando para uma câmera 2 horas, foi uma mudança de hábito. Quem me conhece está aqui vendo. Se tiver alguém que me conhece de muitos anos, pode confirmar a informação. Eu era aquela criança muito tímida na escola, eu cresci muito tímida, com dificuldade de falar em público, né?
E por que que a gente tem que buscar um projeto desafiador nesse momento de quarentena? Porque se a gente buscar um projeto de algo que a gente já domina, o nosso cérebro vai executar aquilo com um modus operandi automático. Então, tu não vai ocupar o teu cérebro tanto para desviar os pensamentos de algo negativo. Mas no momento que tu vai executar uma tarefa nova, tu tem que te reprogramar toda, o teu emocional, o teu cerebral, o teu corporal, todo para aquela tarefa nova. E aquilo vai tomar toda a tua mente. Ah, que lindo isso, cara. Gostei já. Porque esses assuntos me tocam muito. Eu gosto muito de marketing e marketing pessoal, né? Gosto da Obrigada às ciência. pessoas que Gosto estão da escrevendo. ciência, mas é muito bonito quando você encontra uma coisa que você compartilha, né? Mas eu sempre digo, olha, é muito mais legal para a gente que está fazendo, né? E as pessoas, dividir isso com as pessoas faz muito bem para nós. Então, fiquei muito feliz, cara. E tá de parabéns. Obrigada. Do dia que eu te convidei, que a gente falou nesse assunto faz umas 2 semanas, para agora, tu fizeste várias lives e teu número de seguidores subiu muito, mas é pela qualidade da informação que você está passando. Eu sei porque eu escutei várias lives. Então, tá Obrigada. de parabéns e para mim foi um privilégio estar aqui contigo hoje. Obrigada, muito obrigada. Foi muito legal, gente. Obrigada, obrigada pelas mensagens aqui. E desejo uma ótima noite a todos, um bom descanso. E deitem cedo, que isso faz parte também de qualidade de vida. Tá bem? Higiene do sono começa hoje. É isso aí. Tem que fazer o caderninho, né, da higiene do sono. Aham. Um abração para Obrigada, boa vocês, noite. gente. Sintam-se Igual. abraçados à distância. Maravilha. Obrigado, Ana. Um Tchau, abração. obrigada.